As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Tomar já respira Feira de Santiria. Até 27 de outubro, este, que é um dos eventos de maior peso cultural e histórico na cidade nabantina, oferece diversas atividades, desde a Várzea Grande, que concentra o palco dos concertos e ainda a mostra de produtos locais, street food, exposições de automóveis e máquinas agrícolas, para além de artesanato, fumeiros e doces regionais, assim como a área do mercado, onde está o parque de diversões e também a restauração, sendo que a vertente gastronómica também se estende ao passadiço do Nabão. A inauguração oficial decorreu nesta sexta-feira no Mercado Municipal, altura em que a Hertz falou com Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar. O autarca foi questionado sobre se tem sido possível inovar na Feira de Santiria ou se a carga histórica e tradicional do evento já é suficiente para que haja sucesso garantido. É sempre possível inovar, naturalmente, mas eu creio que, pelo menos enquanto mantivermos este modelo que tem uma ligação muito forte com o espaço urbano e com esta zona central da cidade, nomeadamente este espaço que medeia aqui entre este terreiro aqui do Mercado Municipal e a Várzea Grande, tendo aqui esta ligação do rio, que eu confesso, eu pessoalmente gosto bastante, mas naturalmente, como sabemos, há a hipótese é uma ambição de um destes anos, quando for possível termos um parque de feiras, podermos eventualmente repensar. Talvez nessa altura seja a altura de repensar o modelo. Em todo caso, pelo menos até lá, creio que não é possível inventar muito. A Feira de Santiria é um espaço que une a tradição, uma tradição secular, que vem do século XVII, pelo menos, provavelmente antes disso já haveria qualquer coisa, mas como a conhecemos desde o século XVII, e aquilo que era a feira anual, a feira franca, uma feira com uma ligação muito ao mundo agrícola, portanto, onde as pessoas vinham naturalmente comprar as suas alfaias, o vestuário, enfim, tudo aquilo que precisavam. Feira de Santiria em Tomar segue até 27 de outubro. Várzea Grande, Rua dos Arcos, envolvência ao Mercado Municipal, várias atividades para um programa preenchido. Rádio Hertz, informação. A Guarda Nacional Republicana de Tomar apreendeu cerca de 10 armas e ainda mais de uma centena de munições no âmbito de um processo de ameaças agravadas numa investigação que decorria há cerca de 7 meses, sendo que o diferendo opunha 2 homens de 92 e 61 anos, respectivamente. A GNR deu então cumprimento a um mandado de busca e apreendeu 6 caçadeiras, um revólver, uma arma de ar comprimido e uma arma branca, para além de 121 munições. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém. A ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Tomar. Carlos Rodrigues está no seu último ano de mandato como presidente da Junta de Aceiceira, Concelho de Tomar. São por agora 11 anos de gestão daquela freguesia, com registro eleitoral que não deixou margem para dúvidas em 2017 e 2021, fruto de resultados acima dos 70%. Já em 2013, quando chegou à Junta, Carlos Rodrigues retirou o poder ao PSD, na altura com 32,35%. Em jeito de balanço a este período, o autarca, em recente entrevista na Hertz, disse que tem direito em sair pela porta grande, justificando esta análise com o crescimento em infraestruturas que aquela freguesia registou, como nenhuma outra em Portugal, quando se fala em territórios da mesma dimensão. E acho que tenho direito a sair pela porta grande, porque acho que aquilo que foi feito na Aceiceira nunca aconteceu pós-democracia. Ele disse mais que uma vez, se houver uma freguesia no país que tenha crescido em 10 anos, tanto como nós crescemos em termos de infraestruturas, eu demito-me amanhã, porque não há. Com 2.500 eleitores, uma simples freguesia, relativamente pequena, não é muito pequena, mas também não é grande. E, obviamente tem poucos eleitores, 2.500 eleitores. Não é fácil. Em 10 anos, um centro escolar, um pavilhão multiuso, um centro cultural, um albergue, ciclovias, pavimentações, livros, eventos, como sabem, a criação de eventos. Portanto, em 10 anos, acho que nós tocámos uma série de ícones e de princípios que era importante reforçar. Obviamente, e isso deixa-me um bocadinho de consciência tranquila, parece um clichê essa questão de dizer que a minha consciência é que manda, mas na realidade em política é isso que tem que acontecer, porque senão não conseguimos conviver, porque há tantas opiniões que nós temos que seguir um caminho, o caminho é esse, é a nossa escolha, e obviamente nós tivemos a sorte, eu tive a sorte de liderar uma equipa que foi
reeleita 2 vezes com 73%. Eu penso que me posso dar por satisfeito. Mas neste percurso também houve espinhos. Carlos Rodrigues considerou que ele e a freguesia de Aceiceira foram traídos pela anterior presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. Críticas assentes na transferência de competências. O autarca justificou a sua análise com números, desde logo com comparações a realidades como São Pedro e Casais e Alviobeira. Confesso que a última transferência de competências fomos altamente prejudicados. Eu espero que o Dr. Hugo Cristóvão consiga corrigir essa questão. Como disse aqui publicamente, e portanto não tenho problemas em assumi-lo, nós fomos traídos por Anabela Freitas, claramente, porque a Anabela Freitas assumiu na Assembleia, assumiu publicamente, tinha tido um engano. Eu por acaso trouxe esse mapa de transferência de competências só para ter uma pequena ideia. Eu só me posso comparar com as freguesias de dimensão da nossa, São Pedro e Casais, que são relativamente maiores, por exemplo, 90 eleitores, ou coisa que o valha. São Pedro e Casais teve 50% de aumento. 50% de aumento. Nós tivemos negativo, mas depois foi corrigido e aumentaram-nos para 10%. Eu não consigo entender como é que isto foi possível. Nunca fui acéfalo na minha forma de estar perante o município. Eu sou da mesma cor, efetivamente, não sou militante, mas fui o Presidente de Junta que teve o maior contributo para que a Anabela Freitas fosse eleita. E, portanto, considero uma traição porque nós não merecíamos isto. Ou seja, deram-nos 5 mil euros a nós e 30 mil às outras freguesias. Eu pergunto onde é que isto é justo. Não é justo, porque o preço, repito, de limpar uma valeta em São Pedro é exatamente o mesmo que é na Aceiceira. Trata-se de uma fórmula. Eu não consigo entender como é que uma fórmula tem em porcentagem 50%. Por Tomar, Carlos Rodrigues, em jeito de balanço a 10 anos de mandato na Junta de Aceiceira, refere mesmo que se alguma freguesia da dimensão desta tiver crescido tanto ou mais, que se demite amanhã. A autarca lamenta ainda traição de Anabela Freitas. Rádio Hertz, a primeira a informar. A confirmação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Houve registro para um sismo a cerca de 10 km de Porto de Mós, distrito de Leiria, quando o relógio marcava 1h55 da madrugada desta sexta-feira. Esteve em causa uma ocorrência de magnitude 3.1 na escala de Richter. Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima, escala de Mercalli modificada, nos concelhos de Alcobaça e Porto de Mós, reforça o IPMA no mesmo comunicado. A localização do epicentro de um sismo é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas. Agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes. No mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente pela integração de mais informação. Em todos os casos, acompanhe sempre as indicações dos serviços de proteção civil, acrescenta o IPMA. Rádio Hertz, informação. Os bombeiros de Tomar foram chamados a um incêndio que deflagrou no andar de um prédio situado na rua do Rio Nabão, na zona do Flecheiro, sendo que o alerta foi dado pelas 18h30 desta quinta-feira. Por aquilo que a Hertz apurou, esteve em causa uma ignição num fogão e num exaustor dessa mesma habitação. 2 pessoas receberam assistência no local, recusando a ida ao hospital. Houve necessidade de mobilizar 7 bombeiros, apoiados por 3 veículos. A Polícia de Segurança Pública tomou conta desta ocorrência. A Junta da Sabacheira, no concelho de Tomar, tem bem definidas quais as prioridades para os próximos meses, sendo que a mobilidade e o arranjo urbanístico assumem, neste particular, especial relevância. Em recente entrevista na Hertz, António Graça, presidente daquela freguesia, centrou atenções na requalificação de uma estrada principal e de outra secundária, vias que ainda estão no segredo dos deuses, face à necessidade de realização de reuniões preparatórias. Para além disso, a Junta recebeu como doação um anexo e uma habitação, estruturas situadas nas localidades de Suimo e Serras, pelo que agora vai aproveitar para criar 2 largos. Assim o disse António Graça. Será alcatroar mais uma via importante dentro da freguesia. Não vou dizer nomes porque primeiro tem que ter reuniões preparatórias, mas passava por uma via importante
uma via secundária, e já aqui o orçamento já foi todo. Até ao final do ano ainda queremos criar 2 largos, vamos deitar abaixo 2 casas, um anexo e uma habitação, que foram doados à Junta de Freguesia porque estão em perigo de ruir. Com isto vamos fazer um 2 em 1, que é abrir, estamos a falar nas Serras e estamos a falar no Suimo, abrir mais a estrada, o que vai criar uma melhor visibilidade, e uma delas, que é no caso do Suimo, deixar de ser um ponto de acidentes constantes. Com isso criar um largo onde as pessoas podem juntar, falar, conversar, ter um sítio mais aprazível, digamos assim. É um agradecimento público a quem ofereceu, a quem doou nas Serras o terreno, e neste caso outro agradecimento público para as pessoas que no Suimo facilitaram que também a criação deste largo fosse uma realidade. Por se tomar freguesia da Sabacheira, um dos objetivos para os próximos tempos passa pela criação de 2 largos, quer no Suimo, quer nas Serras. Rádio Hertz, a primeira a informar. Um homem de 30 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Peniche, acusado de violência doméstica contra os próprios pais, de 64 e 68 anos, na sequência de uma investigação relâmpago realizada pela Brigada de Investigação Criminal daquela esquadra. Os agentes detiveram um indivíduo no cumprimento de um mandado emanado pela autoridade judiciária. Em esclarecimento, o Comando Distrital de Leiria da PSP refere que o autor, agora detido e conhecido pelo consumo habitual de estupefacientes, injuriava, ameaçava de morte e agredia os seus progenitores, com quem habitava, criando um clima de terror e desespero no seio familiar, chegando mesmo a pressionar uma almofada contra a face da sua mãe, provocando evidente dificuldade em respirar, e asfixiava até que se libertasse. O homem foi presente à autoridade judiciária em Leiria, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas e obrigatoriedade de abandono da residência que partilhava com os seus pais. A PSP de Peniche acompanhou ainda a retirada dos bens da residência. Rádio Hertz, informação. 5 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública no distrito de Santarém no espaço de uma semana, na sequência de várias operações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. Em esclarecimento enviado para a redação da Hertz, o Comando Distrital da PSP justificou as detenções com 3 situações de cumprimento de mandado emitido por autoridade judicial, sendo que houve ainda registro para uma ocorrência relacionada com condução em estado de embriaguez e outra por tráfico de droga. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 504 viaturas com detecção de 76 infrações. De entre estas, registro para 9 por falta de inspeção periódica obrigatória, 2 por falta de seguro obrigatório de responsabilidade civil e 1 por uso do telemóvel no exercício da condução e por falta de utilização de cinto de segurança, entre outras situações. Concretizar é esta a grande meta definida pelo Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, desde logo quando se fala num conjunto de obras e outros projetos definidos para os próximos tempos. Em recente entrevista na Hertz, o autarca elencou o que está em marcha, como a construção de uma nova escola Pedro Ferreiro, para além dos 8 milhões de euros reservados para a habitação a custos acessíveis e ainda para a área social. A área do desporto, por sua vez, também terá um investimento muito significativo, em particular o pavilhão municipal, que entrará em obras dentro do primeiro semestre de 2025. Nós temos a escola em andamento, 8 milhões de euros em habitação social e rendas a custos controlados que temos que iniciar, uma praia fluvial que temos que iniciar, concluir obras em Dornes, um importante ex-libris, queremos um espaço museológico também para lá e um espaço museológico para Ferreira do Zezer relativo a Alfredo Keil. Estamos na fase final de projeto. Essa incubadora de empresas que é muito importante também, e depois tem a requalificação de algumas infraestruturas que são importantíssimas para aquilo que é a dinâmica desportiva do Conselho, nomeadamente o pavilhão municipal, que tem que arrancar no primeiro semestre do próximo ano. É um investimento que vai ser superior a 2,5 milhões de euros e que vai trazer melhores condições para um conjunto de associações que neste momento também não têm sede, nomeadamente a Associação dos Marinheiros de Ferreira do Zezer, que tem uma excelente formação na área do judo e também do balé,
E temos um clube, o Sport Clube Ferreira do Zezer, também, que tem uma equipa de futsal na primeira divisão e que precisa de condições para a equipa poder continuar a jogar lá. E temos um campo de futebol que, se a equipa subir para os nacionais, não pode jogar naquele campo de futebol. Estamos a falar de um campo de futebol que não tem as dimensões necessárias para um campeonato nacional. E precisamos muito de iniciar também a requalificação desse campo de futebol. Quer dizer, temos aqui muitíssimo investimento que vai obrigar a termos que recorrer a financiamento bancário. Bruno Gomes disse ainda que outra das prioridades passa por requalificar estradas, pelo que o seu executivo terá disponível perto de €1 milhão para o fazer. Precisamos muito de requalificar as nossas estradas e também por isso vamos até ao final do mandato investir, eu diria, cerca de €1 milhão nessa requalificação, porque as nossas estradas estão a chegar a um estado que de todo não vem ajudar tudo o que é a vontade do Conselho e temos mesmo que arrancar também com a requalificação dessas estradas. Por Ferreira do Zezer, Escola Pedro Ferreiro, habitações a custos acessíveis, Dornes, eis algumas das prioridades da Câmara, que ainda vai investir €2,5 milhões na reabilitação do pavilhão municipal. Rádio Hertz, a primeira a informar. Abrantes a nadar. Está lançado o mote para um projeto social e que, em traços gerais, pretende evitar que crianças possam perder a vida por não saberem adaptar-se ao meio aquático. Nesta fase, o Abrantes a nadar destina-se a cerca de 300 crianças no 4º ano do ensino básico, precisamente de 3 escolas no território abrantino, no total de 18 turmas, cada uma delas com 15 aulas. Estarão disponíveis 10 professores. A apresentação do projeto decorreu na piscina municipal, à altura em que Manuel Valamatos, presidente da Câmara, falou de uma aposta nobre que fará a diferença entre a vida e a morte em caso de aflição. O autarca acrescentou que as aulas terão lugar em espaço curricular e que a logística dos transportes estará a cargo do município. O grande objetivo que nos traz aqui hoje é não deixar que nenhuma criança morra afogada, porque muitos têm a oportunidade de aprender porque os pais têm capacidade financeira para o fazer e esses fazem-no. Mas há muitas crianças, há muitos jovens no nosso concelho e nós vamos ter aqui cerca de 300 crianças. Essa universalidade que todos podem... Para já é o primeiro contacto com a água, não é? Porque as crianças têm... Quem não tem contacto com a água tem essa dificuldade. E aqui pode destruir essa coisa e ganhar à vontade dentro da água. E depois vai ter aqui várias aulas, são algumas 15 aulas que cada turma vai ter. Pelo menos 15 aulas e em 15 aulas... Se os alunos não faltarem às 15 aulas permite que o indivíduo tenha capacidade, primeiro, de ultrapassar esta coisa da adaptação e depois conseguir já fazer alguns movimentos capazes de não ficar dentro da água. E este é o grande objetivo deste projeto. Pôr Abrantes toda a nadar. Pegámos nos 4 anos e seguramente daqui a 10 anos, não é? Todas as crianças, pelo menos, não têm, se caírem para dentro de água, não ficam lá. Por Abrantes, projeto nobre coloca cerca de 300 crianças a aprender a nadar no concelho. Rádio Hertz, informação. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Américo Costa. Um dia para refletir sobre algo essencial, o que verdadeiramente importa na vida. Olhamos à nossa volta e vemos uma sociedade muitas vezes obcecada com bens materiais. Carros, casas, roupas de marca. A corrida pelo ter parece muitas vezes ofuscar o ser. Mas será que o brilho do ouro, o luxo das sedas, o conforto de um lar opulento definem verdadeiramente o valor de uma pessoa? A resposta, meus amigos, é um retumbante não. O que nos torna verdadeiramente ricos não são os bens que possuímos, mas sim a riqueza do nosso espírito. É o caráter inabalável, a compaixão no coração, a generosidade da alma, a resiliência face às adversidades. São os nossos valores, a nossa integridade, as nossas relações genuínas que constroem a nossa verdadeira riqueza. É a capacidade de amar, de perdoar, de empatizar, de estender a mão a quem precisa. Pensamos muitas vezes na riqueza que temos em bens materiais, mas a saúde, a verdadeira riqueza, é um bem precioso e insubstituível. Podemos ter tudo o que o dinheiro pode comprar, mas se a saúde nos faltar, tudo perde sentido. Cuidem da vossa saúde física e mental.
Deem-lhe a prioridade que ela merece. É o alicerce sobre o qual construímos a nossa vida. Sonhar com um mundo perfeito, um mundo de concórdia e paz, pode parecer utópico. Mas, e se começarmos por nós mesmos? Se cada um fizer a sua parte, tratando o próximo com respeito e dignidade, plantando a semente da bondade no nosso dia-a-dia, estaremos a construir, tijolo a tijolo, um mundo bem melhor. Um mundo onde o caráter supera a opulência, onde a empatia vence a indiferença e onde a solidariedade floresce em cada coração. Não se deixem levar pela ilusão de que o ter substitui o ser. Cultivem os vossos valores, fortaleçam as vossas relações, sejam a melhor versão de vocês mesmos. Semeiem a concórdia, o amor e a paz por onde passarem. É assim que construiremos um mundo mais justo, mais humano, mais rico em essência. Um mundo onde, para além das posses materiais, o que verdadeiramente importa é a beleza da alma e a riqueza do espírito. Que esta mensagem vos inspire a valorizar o que é verdadeiramente importante na vossa vida. Despeço-me por hoje, desejando um excelente fim de semana, cheio de paz e alegria. Américo Costa aqui com a sua nota do dia. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.